desde 2021 que eu defino minhas metas, só que desde 2021 eu defini minhas metas da forma errada. Eu focava só nos resultados, focava só na questão financeira, só no alvo que eu ia chegar, só no peso que eu ia perder e esquecia dos passos que eu precisava fazer até chegar naquela meta, até chegar naquele grande objetivo. E foi só no ano passado que eu consegui desenvolver um método para definir metas da forma certa. E é esse método que para mim hoje faz muito sentido e que eu julgo que vai fazer sentido para você também. Porque é muito comum quando a gente defina metas, a gente enxergue só o resultado final. A gente enxergue só aquela quantidade de dinheiro que a gente quer ganhar. A gente enxerga só aquela quantidade de quilos que a gente quer perder ou de massa muscular que a gente quer ganhar. Só que a gente esquece muitas vezes do que é preciso ser feito em cada etapa do processo e ao longo do ano para que a gente possa alcançar esses objetivos da melhor forma possível. E às vezes a gente coloca um número tão irreal e fica só observando ele e fica às vezes muito difícil de alcançar esse número. Exatamente porque a gente não tem clareza suficiente do caminho até chegar naquele grande objetivo. E é isso que eu vou ensinar você hoje, a definir as suas metas da forma certa, é realmente ter resultados e não só colocar uma meta no começo do ano, quando chega em janeiro, e chegar no final do ano, olhar para ela e ver que ela não foi alcançada. Não, você está aqui hoje para fazer diferente e se você está assistindo esse vídeo é porque você tem interesse em bater as suas metas, em realmente ser uma pessoa melhor. Não ser uma pessoa melhor só no sentido pessoal, mas no sentido profissional também. Você não só perder peso, você não só aprender um novo idioma, desenvolver uma nova habilidade, mas também colocar mais dinheiro no bolso. Até porque a gente está aqui exatamente por conta disso. E como eu falei para vocês, desde 2021 eu queria definir metas. E eu comecei definindo, só que eu coloquei coisas totalmente irreais. E por colocar coisas totalmente irreais e muitas vezes inalcançáveis, eu passei vários anos no limbo. Desde 2021, 2022 e até um pouco de 2023, eu passei vários anos colocando metas, algumas eu batia, obviamente, só que outras eu não batia, eu não conseguia alcançar objetivos. E aí foi onde eu parei e falei, poxa, isso aqui tá errado, eu não posso mais continuar assim. E foi em 2024 onde eu descobri esse método para poder realmente traçar metas e não somente isso, mas ter clareza do caminho onde eu queria chegar. E aí foi onde eu saí do limbo e esse ano está sendo um ano bem mais efetivo para mim, porque eu estou planilhando, eu estou computando os meus comportamentos para chegar nos meus objetivos. E não só colocando um alvo final e esperando chegar nesse alvo, ou esperando o acaso chegar, ou até mesmo fazendo ações, mas essas ações não são totalmente claras ainda. Eu estou fazendo exatamente isso, colocando metas baseadas em comportamentos e não só colocando um número final lá na frente. Não só almejando uma grande coisa, não só almejando um grande triunfo, mas sim fazendo um pouco todos os dias, para quando chegar lá no final do ano, eu bater essas metas que eu coloquei no começo do ano. E se você já planejou alguma coisa ou colocou alguma meta, você percebe que muitas vezes não é fácil de você definir exatamente onde você quer chegar e aquilo que você quer alcançar. Porque a gente não é ensinado na escola a definir metas e a traçar objetivos. A gente é ensinado só aquele conhecimento teórico e não aquela parte prática do dia a dia mesmo que a gente realmente vai usar. Então é muito importante que você defina essas metas da forma certa. E na escola a gente não aprende isso. Na faculdade a gente não aprende isso. A gente tem um quê de alguma coisa, às vezes a gente consegue ter uma certa clareza de onde a gente quer chegar, com alguns métodos específicos, só que não é algo fácil, não é uma matéria prática de escola ou de faculdade. E é por isso que a gente só sai colocando números irreais, onde qualquer pessoa gostaria de chegar e não sabe exatamente o que é preciso ser feito. Todo mundo quer ganhar R$ 1 milhão, todo mundo quer emagrecer 20 quilos, ou quer muito magro, quer ganhar 20 quilos. Só que você muitas vezes não sabe o que é preciso ser feito para chegar nesse objetivo. Porque na escola a gente não aprende. Na escola a gente não aprende várias habilidades, na verdade. A gente não aprende a mexer com dinheiro, a gente não aprende sobre o que é o dinheiro, por exemplo. A gente não aprende habilidades comportamentais, não aprende soft skills, não aprende a se comunicar. A gente aprende só aquela coisa teórica. E algo que a gente também não aprende é de definir metas, traçar rumos específicos. E aí resta a gente ler, a gente aprender com a prática, a gente procurar alguns métodos e é por isso que você está nesse vídeo aqui, porque você vai aprender a definir metas da forma certa. E a grande virada de chave que eu tive e o método que eu desenvolvi no ano passado é definir metas baseadas em comportamentos. Você vai colocar o comportamento que precisa ser feito para chegar naquela meta e ao longo do ano, ao longo de um período em específico, você vai repetir esse comportamento até você chegar na sua meta. Porque assim você pega aquele número grande, você pega aquele grande objetivo e você fragmenta ele em pequenos objetivos, em pequenas ações. Porque quando você quer chegar a R$ 1 milhão, por exemplo, todo mundo quer isso. Só que o que você precisa fazer para chegar nesse R$ 1 milhão?
Se você quer trabalhar aqui na internet, o que você precisa fazer? É produzir conteúdos? É prospectar mais pessoas? É você melhorar nossa prestação de serviços? É você melhorar suas ofertas? Melhorar suas páginas de vendas? Então você precisa entender exatamente o que você precisa fazer para chegar naquela grande meta. Eu coloquei aqui R$ 1 milhão, porque é algo que todo mundo quer. E você vai fracionar isso e fazer um pouco todos os dias, até realmente chegar onde você quer chegar. Se você quer emagrecer 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, não importa. Digamos que você queira emagrecer. Você não vai colocar só que quer emagrecer tantos quilos até o final do ano. Porque isso é algo irreal. Você não sabe o que você precisa fazer ao longo do ano para chegar nesse objetivo. Agora, quais os comportamentos que você pode fazer para chegar nessa meta no final do ano? Então, se você quer emagrecer 20 quilos, você precisa seguir a dieta da forma certa. Mas para seguir a dieta da forma certa, você precisa saber quantas calorias você precisa ingerir. Quando que você vai ingerir? Se você gasta 2.000 calorias, você precisa ingerir 1.900 calorias, por exemplo. Que aí se você fica em déficit calórico e você começa a perder peso. É quando você estagnar, você diminui, vai diminuindo aos poucos. Não sou nenhum nutricionista aqui, só que eu percebo que essa é uma estratégia que o pessoal adota com uma certa frequência. Eu recomendo que você busque um profissional para isso. Só que é exatamente isso que você tem que fazer, exatamente isso que você tem que ter em mente, de você fracionar as ações. Então, se você quer emagrecer 20 quilos, você vai seguir a dieta da forma certa. E para seguir a dieta da forma certa, você precisa ficar em déficit calórico. E para ficar em déficit calórico, você precisa saber quantas calorias você precisa ingerir e em quais semanas. Você precisa saber a quantidade de treinos que você deve fazer para emagrecer 20 quilos. Então, se para emagrecer 20 quilos você percebe que precisa fazer 200 treinos ao longo do ano, você vai dividir esses treinos. Você vai fazer a sequência ABC, você vai treinar e correr, você vai só correr, você vai só fazer cardio. Quantos dias por semana você vai treinar? E aí você fracionando aquela grande meta em pequenos objetivos diários é onde você realmente vai ter sucesso. E não definir metas somente por resultados, mas definir metas baseadas em comportamentos. Porque o resultado ele é proveniente de um comportamento. E é muito interessante a gente pensar isso, porque a gente só mira lá na frente, a gente só quer acertar o alvo, só que a gente não sabe o que a gente precisa fazer para acertar esse alvo de verdade. Dito isso, como que eu defino minhas metas para esse ano? Eu já gravei um vídeo explicando exatamente como que eu defino minhas metas e como que eu planilho elas da forma certa para acompanhar isso diariamente. Só que eu vou te mostrar aqui um breve resumo do que eu fiz para esse ano e de como eu vou alcançar a maioria dos meus objetivos quando chegar lá em dezembro. Eu defini em duas grandes áreas, a área pessoal e a área profissional. E dentro da área pessoal, eu coloquei metas de saúde, então aquelas metas de treino, de emagrecimento. Coloquei metas pessoais no sentido de realização, então coisas que eu quero comprar ou coisas que eu quero conquistar, coisas mais materiais mesmo. Eu coloquei metas pessoais voltadas ao lado espiritual, então me conectar mais com Deus, buscar minha paz interior. E na parte profissional, eu defini algumas metas profissionais de acordo com os trabalhos que eu exerço hoje, tanto no meu trabalho CLT, quanto no meu trabalho depois do trabalho, nos meus projetos paralelos, que é justamente esse conteúdo aqui que você está vendo aqui no YouTube, exatamente esse projeto de conteúdos que eu estou colocando. Eu defini metas pessoais, essas metas pessoais em saúde, realização e na parte espiritual, e na parte profissional, tanto para o meu CLT quanto para o meu projeto paralelo, no meu trabalho depois do trabalho. Está bem definido isso daqui. E o que eu coloquei para cada comportamento, e aí isso é algo bem pessoal, não é algo que eu vou abrir necessariamente para vocês, só que eu coloquei pequenas metas baseadas em dias. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, na verdade, da parte de treinos. Na parte de treinos, eu coloquei que esse ano eu queria fazer 180 treinos com qualidade e correr a meia maratona do Rio de Janeiro. E para isso, deixa eu abaixar aqui. Para isso, eu coloquei aqui, eu não posso adquirir canelite ou lesão, eu tenho que fazer no mínimo 4 treinos por semana e eu tenho que fazer treinos de musculação e treinos de corrida. E aí eu coloquei aqui, vou treinar o quanto for preciso para manter o shape e evoluir na corrida. A meta para o ano de 2025 é completar a meia maratona do Rio de Janeiro, que foi algo que eu me propus lá no ano passado e é algo que eu vou fazer em breve. E aí eu coloquei aqui ainda destrinchado. Para isso eu vou intercalar entre treinos de musculação e treinos de corrida para me tornar um atleta híbrido. Treinar de 2 a 3 vezes por semana musculação e treinar de 2 a 3 vezes treinos de corrida. Então você percebe que eu coloquei destrinchadamente o que eu preciso fazer para chegar nesses 180 treinos e o que eu preciso fazer para chegar na meia maratona do Rio de Janeiro. Então, eu coloquei destrinchado quantos treinos eu preciso fazer por semana, quais os tipos de treino que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer. É algo que está bem destrinchado aqui. Eu estou planilhando. Todo dia que eu treino, eu coloco o treino que eu fiz e a data daquele treino. Porque assim eu tenho uma meta bem clara. E esse ano eu já fiz... Desse ano, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir a planilha que eu faço anualmente. E tem vídeo aqui no canal do começo desse ano
dizendo como que você pode fazer o mesmo. Nesse ano eu já fiz, na data desse vídeo, 93 treinos. Então falta um pouco mais de 90 treinos para bater os 180. E a meia maratona do Rio de Janeiro, eu estou totalmente confirmado que vai acontecer mais ou menos daqui uns 2 meses, na data da gravação desse vídeo. E baseado nisso daqui, baseado nesse destrinchamento de metas, nesses comportamentos, é onde eu vou chegar nos meus objetivos principais, que é manter um bom shape, esse é o primeiro objetivo principal, mas para manter um bom shape, ou para ter uma saúde boa, ou para me tornar um atleta híbrido, aí eu preciso fazer os 180 treinos, eu coloquei a meta também da meia maratona do Rio de Janeiro. Então, o objetivo principal, você deve mirar sim nele, você deve ter ele em mente. No meu caso, é ter um bom shape, é ser um cara definido, pelo menos. Só que para isso, não adianta nada só colocar isso e sair fazendo qualquer coisa. Eu preciso saber o que eu preciso fazer diariamente e plantar um pouquinho todos os dias, para aí sim eu chegar nessa definição que eu quero, nesse ganho de peso que eu quero, nesse atleta híbrido que eu quero ser. E aí eu coloquei 180 treinos e dividi os treinos de musculação e treinos de corrida e coloquei a meia maratona do Rio de Janeiro como meta como um marco assim para os meus treinos, que vai ser algo bem impactante para mim. Então você percebe que eu destrincho exatamente o que eu vou fazer diariamente. Então eu parti lá de alcançar o shape, ou de ganhar um pouco de peso, ou de alcançar uma certa definição, e eu fui descendo em camadas. Então beleza, para atingir um shape legal, para ser um cara definido, eu preciso fazer os 180 treinos. Mas como que devem ser esses 180 treinos? Já coloquei. E quando que eu vou fazer eles? Então é você definir um alvo, definir o como, o quando e o que você vai fazer. Acho que isso daqui resume bem o pensamento desse vídeo todo aqui. E tem até uma frase muito legal, que é de um livro, eu acho que é do Hábitos Atômicos. Eu até coloquei para ler aqui para vocês. Ó. Hábitos levam a comportamentos, comportamentos levam a ações e ações levam a resultados. Então, quando você desenvolve um hábito, então no caso o hábito de treinar todos os dias, você desenvolve um comportamento. Aquilo não se torna só mais um hábito, mas um comportamento que faz parte de você, algo intrínseco mesmo, assim, se é que a gente pode dizer dessa forma. E esses comportamentos que você tem todos os dias, eles levam a ações. Então, a ação de você treinar 180 vezes, a ação de você fazer tantos treinos de musculação, a ação de você fazer tantos treinos de corrida. E essas ações vão levar a resultados. Então, essas ações, esses treinos vão levar a resultados de eu alcançar uma definição, de eu alcançar um shape. Isso vale para qualquer área da vida de fato. Não vale só para shape, não vale só para saúde. Vale para tudo que você quiser. Tanto que eu coloquei aqui nas minhas metas pessoais. Metas pessoais de saúde, de realização, metas espirituais e as metas profissionais. Então vale para qualquer área da vida. E foi exatamente assim que eu defini as minhas metas para esse ano de 2025. E é assim que eu vou completar e chegar na maioria dos meus alvos que eu coloquei para esse ano. Que eu coloquei baseado em comportamento. E quando você coloca metas baseadas em comportamentos, você tem uma grande virada de chave. Exatamente porque você não só sabe o que você precisa fazer, mas porque depende só de você. Então, para fazer os 180 treinos, eu dependo só de mim. Basta eu colocar o tênis, descer e sair para treinar. Basta só isso. É só isso que eu preciso. Para alcançar, por exemplo, os treinos de corrida, é só colocar o tênis e treinar. Para eu alcançar um resultado de vídeos aqui na internet, por exemplo, para eu construir uma renda extra, para eu construir conteúdo e construir uma audiência, eu preciso pegar, plugar o microfone aqui no celular, colocar o celular aqui no tripé, chegar e gravar. Só depende de mim, literalmente só de mim. Eu só preciso colocar o celular para gravar. E é isso que define o rumo de muitas coisas que você alcança. Porque o comportamento, ele depende só de você. Ou ele depende sumariamente de você. Se eu quero alcançar uma meta de leitura para esse ano, se eu quero ler tantos livros que nem está aqui, basta eu pegar um livro, abrir e ler esse livro. É muito simples, é uma coisa até meio que louca. Basta eu pegar, abrir e ler. Claro que não é tão resumido assim, porque a gente precisa achar tempo para fazer isso, a gente precisa ver se faz sentido na nossa rotina. Só que se você quiser colocar uma meta e se você colocar ela de fato, o mínimo que você precisa fazer é buscar cumprir ela. E para isso só depende de você. E muita gente não faz isso porque colocar metas baseadas em comportamentos depende só da pessoa. E da pessoa fazer essa gestão à vista do que ela está fazendo e de onde ela está chegando. Então, se você não está fazendo, você vai saber exatamente por que você não está fazendo. Você vai saber que você está falhando. Você vai ver a falha todos os dias, se você não fizer. E isso que machuca muita gente. É isso que distancia as pessoas de alcançar os objetivos que elas querem. Porque elas colocam só uma meta X, e se elas não alcançarem, elas falam assim, ah, beleza, era inalcançável mesmo, era muito difícil mesmo eu emagrecer 20 quilos. Era muito difícil mesmo eu construir uma renda extra de 10 mil reais por mês. E elas só abandonam e tá tudo bem.
Só que quando elas colocam essa gestão à vista e colocam exatamente esses comportamentos que elas precisam fazer para chegar nas metas delas, elas percebem que elas não estão fazendo. Isso acaba frustrando mais ainda elas. Porque uma coisa é você ver uma frustração diária de algo que você não está fazendo diariamente. E outra coisa é você ver uma frustração longe, de algo que é até um pouco inalcançável, de certa forma. Então eu preciso que você tenha muito isso em mente na hora de definir as suas metas. Que você realmente pare o que você está fazendo e defina metas de alvos, então grandes alvos que você quer chegar, na renda extra de 10 mil reais por mês, nos 20 quilos que você quer emagrecer, nos livros que você quer ler. Você parar, entender quais são os alvos, quais são as únicas coisas que você realmente quer alcançar e poucas coisas grandiosas. E você entender quais comportamentos você precisa desenvolver e o que você precisa fazer ao longo do ano e ao longo dos meses e ao longo dos dias para chegar nesse grande alvo. Porque é só assim que você vai ter total clareza para realmente alcançar o que você deseja. E não somente ficar almejando, buscando e buscando e buscando, ano após ano, com as mesmas metas, com os mesmos problemas. Isso aqui vai mudar completamente a forma com que você enxerga a sua vida e a forma com que você enxerga os seus comportamentos e que trazem resultados de fato. Eu preciso muito que você tenha isso daqui em mente. Essa frase do livro do Hábitos Atômicos, que é hábitos levam a comportamentos, comportamentos levam a ações e ações levam a resultados. Eu também coloquei uma frase final para concluir esse vídeo, que é assim: quando uma meta provém de um hábito, você vai evoluir exponencialmente. Porque aquilo que se torna um hábito se torna um comportamento, se tornam ações e essas ações levam a resultados grandiosos. E se é isso que você quer chegar, parabéns, você está no lugar certo para evoluir. Assiste esse vídeo aqui, que ele vai te ajudar bastante também, não só você definir as suas metas, mas também como um todo, você construir uma marca pessoal forte e você ser melhor a cada dia para alcançar os seus objetivos. Seja se você quer trabalhar pela internet, seja se você quer se desenvolver pessoalmente também, assiste esse próximo vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber os próximos vídeos e a gente se vê no próximo conteúdo. Até a próxima!